Colossenses capítulo 4, versículos 2 a 6. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falar do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Vamos pedir que o Senhor fale no nosso coração. Deus, acabamos de ler a Tua palavra e pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, para que nós possamos compreender, mas compreender de maneira que o nosso coração seja transformado, Deus. Não queremos sair daqui apenas com mais informações do texto, mas precisamos, Senhor, que a Tua palavra seja guardada no nosso coração, que o Senhor esteja trabalhando profundamente na nossa vida nessa noite, Deus, e usa a minha vida apenas como instrumento em Tuas mãos. O Senhor sabe o quanto o Senhor já falou comigo, e eu peço ao Senhor, fala ao coração do Teu povo. Tua palavra diz que as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz e seguem os Teus caminhos. Eu desejo no nosso coração, Senhor, ouvir somente a Tua voz, essa voz que nos faz caminhar, mas caminhar na direção correta. Em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Luiz Fernando Costa, mais conhecido como Fernandinho Beiramar, é um criminoso brasileiro, líder da organização chamada Comando Vermelho. É considerado pelos órgãos federais um dos maiores traficantes de armas e drogas da América Latina. O juiz Sérgio Moro, em sentença em que condenou Beiramar, disse o seguinte: pelas circunstâncias do crime, é de se concluir que o condenado faz do crime a sua profissão. Ele é um profissional do crime. Segundo o site MediaMax, Beiramar não parou de chefiar o tráfico. Os agentes penitenciários encontraram pedacinhos de papel misturado com resto de comida deixados por Beiramar. As sobras estavam dentro de uma quentinha que seria devolvida à cozinha do presídio de segurança máxima. Juntando os papéis, os agentes descobriram que havia ali uma mensagem. Segundo as mídias, ele encomendou ou mandou matar várias pessoas preso. Por que eu estou falando isso? O apóstolo Paulo foi preso 3 vezes. Ele não organizou nenhuma facção criminosa, ele não era um traficante de drogas, ele não foi preso porque deixou de pagar pensão, ele não foi preso porque desviou dinheiro público, ele foi preso porque amava o Senhor Jesus e porque pregava o Evangelho. Esse era o motivo da prisão do apóstolo Paulo. Provavelmente essa foi a primeira prisão. Ele foi preso 3 vezes, mas essa é a primeira. E é interessante que dentro da cadeia ele não enviou nenhum bilhetinho pedindo a morte de alguém, mas ele escreveu cartas que abençoaram e abençoam o mundo até hoje. Filipenses, Colossenses, Efésios, Filemão. Cartas da primeira prisão. Nessa prisão ele recebeu a visita de um homem chamado Epáfras, um cristão, que foi visitar o apóstolo Paulo, mas foi também pedir conselhos ao apóstolo, porque os falsos mestres estavam ali na igreja de Colossos. Então ele pede: Paulo, eu preciso de algumas orientações. E é interessante, irmãos, que mesmo preso, Paulo pastoreia a igreja. Paulo escreve carta para a igreja de Colossos, essa carta maravilhosa que nós temos aqui em nossas mãos, que segundo os estudiosos da Bíblia é a carta mais cristológica da Bíblia. É a carta que mais fala de Jesus Cristo, da obra de Jesus Cristo. Eu vou dar para vocês aqui rápido um resumo dessa carta. Ele começa essa carta orando. E qual é o conteúdo da oração do apóstolo Paulo? Ele pede para que os irmãos possam transbordar do conhecimento da vontade de Deus. Olha a oração do apóstolo Paulo pela igreja. Deus, faça esse povo transbordar do conhecimento da sua vontade. Para quê? Para que eles possam viver de modo digno. Depois ele diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e remissão de pecados.
Que coisa maravilhosa, irmãos, o que Paulo está dizendo para essa igreja. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele usa aqui uma linguagem da jardinagem. Arrancou com raiz e tudo do império das trevas e plantou no reino de Deus. Essa é a obra de Cristo em nossas vidas. Ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou e nos plantou no reino do Filho do seu amor. Mas depois ele diz o seguinte, isso aqui também para mim é muito rico nessa carta aos Colossenses. Ele diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, despojando os principados e potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Nós desobedecemos os mandamentos do Senhor. E os mandamentos são bons. O problema não está nos mandamentos. O problema está em nós. Ele remove o escrito de dívida que era contra nós e encrava na cruz. E sabe qual é a ideia aqui? É que na hora que Jesus foi crucificado, quando aquele cravo entrou nas mãos do Senhor Jesus, o escrito de dívida foi cravado ali junto. E o sangue que saiu das mãos dele cobriu todos os nossos pecados. Que coisa maravilhosa, irmãos. A obra de Cristo rasgou o escrito de dívida e encravou naquela cruz, de tal maneira que agora a Bíblia diz o seguinte: já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O prego furou as mãos do Senhor Jesus, mas furou também a nossa dívida. Temos todos os nossos pecados perdoados. Depois de explicar a obra e a pessoa de Jesus Cristo, ele diz assim para nós no capítulo 2: cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo diz o seguinte: olha, depois de explicar para vocês a obra de Cristo, o que Cristo fez, cuidado com as vãs filosofias, cuidado com as tradições de homens, que não é segundo Cristo, que isso não vem enredar vocês. E aí eu queria agora olhar com vocês o texto de Colossenses capítulo 4. O texto que nós lemos pode ser resumido da seguinte maneira: oração e evangelização. Nós podemos resumir esses versículos que nós lemos em oração e evangelização, que é o básico do cristianismo. E o texto começa dizendo o seguinte: perseverai em oração, vigiando com ações de graças. Perseverar, irmãos, é continuar no caminho certo, mesmo quando as coisas estão dando errado. E se tem uma área da nossa vida que nós precisamos perseverar, é na vida de oração. Nós desistimos muito rápido. Nós desistimos muito rápido. E o momento que nós estamos vivendo desse mundo coopera para isso. Nós estamos acostumados com coisas rápidas e achamos que Deus também tem que mudar o nosso tempo, e Deus não é, Ele não entra na forma do nosso tempo. O Senhor Jesus contou uma parábola sobre a necessidade de perseverar em oração. Eu nunca esqueço que a dona Adélia, esposa do pastor Josias, falou para mim um dia. Ela falou assim: Bruno, eu ainda não parei de orar pela minha cura. Ela já tem mais de 70, não tem? Você sabe mais ou menos a idade dela? Mas por aí, né? 65? Continuo pedindo para Deus me curar, até o dia que Deus responder para mim: eu não vou te curar, mas eu vou continuar pedindo a Deus. Irmãos, como nós desistimos, como nós engavetamos alguns pedidos. Por que nós fazemos isso? Por que nós não perseveramos em oração? Mas o texto diz assim: vigiando com ações de graça. Eu tenho que perseverar em oração, mas eu preciso também perseverar em vigiando. Irmãos, isso aqui para mim é muito especial. Por que ele diz assim, vigiando com ações de graças? Primeiro, que eu preciso vigiar a minha vida de oração. Eu preciso vigiar. A minha vida de oração pode virar uma vida mecânica, de apenas repetições de palavras, sem perceber a conexão com Deus verdadeiramente.
E ao mesmo tempo eu preciso vigiar com ações de graças. Porque às vezes eu quero tanto algo e deixo de agradecer a Deus e meu coração fica, sabe o que? Amargurado. Começo a murmurar, me torno uma pessoa ingrata. E o agradecimento é uma das marcas do verdadeiro cristão. Não foi o que nós pregamos na semana passada? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Nada destrói mais a vida de oração do que a murmuração. Por isso o apóstolo Paulo fala assim, persevere em oração, mas vigia com ações de graça. Tem um antigo hino que nós cantamos que diz assim: quantas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las toda de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Quando eu não vigio com ações de graça, eu deixo de perceber o que Deus tem feito na minha vida. Eu quero tanto, não é errado querer. Eu não posso esquecer que eu preciso vigiar com ações de graça. E ações de graças tratam o nosso coração, irmãos. Não é à toa que o conselho que o apóstolo Paulo dá, conselho não, é ordem mesmo, que ele dá em Filipenses, que para curar a ansiedade você precisa ser uma pessoa grata a Deus. Está lá orando com súplica e ações de graças. Por quê? Porque quando eu começo a agradecer a Deus, imagina só, você na sua oração começa a agradecer a Deus, e eu começo a dizer: Deus, eu te agradeço, porque o Senhor é o Deus da minha vida, Tu és o Deus todo-poderoso, grandioso, soberano. Ué, por que eu estou ansioso? Se Ele é isso tudo na minha vida, por que eu estou preocupado com o dia de amanhã? E da mesma maneira Ele diz, perseverar em oração com ações de graças, irmãos, e eu não tenho dúvida que nada é melhor do que ações de graças para curar o nosso coração, para tratar o nosso coração, que às vezes murmura, que às vezes é ingrato diante de Deus. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, diante de uma dificuldade: louve a Deus. Hoje nós cantamos, que é essa canção, né? Então louve, adore a Deus. Lembra quem é Deus? Soberano, grandioso, todo-poderoso. Depois de lembrar quem é Deus, apresente seu pedido a Ele. Vigie com ações de graça. Mas Paulo continua falando ainda sobre o assunto oração. Ele diz assim: suplicai ao mesmo tempo por nós. Paulo orienta a igreja: vocês devem perseverar em oração, vigiando com ações de graça, mas ao mesmo tempo vocês orem por mim. Irmãos, algumas pessoas pensam que é sinal de fraqueza pedir oração. Eu não vou pedir oração, o que os irmãos vão pensar se eu pedir oração? Não fica bem, né? Um pastor pedir oração. Será que fica bem um apóstolo, um homem que foi usado por Deus, pedir que os irmãos orem por ele? Orar, irmãos, é para os fracos. Não sei se vocês sabem disso. E o apóstolo Paulo, ele sabe, porque quando o espinho na carne veio sobre a sua vida, ele aprendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É que quando nós somos fracos, é que nós somos fortes. Mas sabe o que somos fortes? Mas sabe o que me chama a atenção, irmãos? É o conteúdo do pedido do apóstolo Paulo. Olha aí o versículo 3 comigo. Para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Posso falar uma coisa para vocês? Eu fico envergonhado quando eu leio esse texto. Paulo estava preso, algemado. E sabe qual foi o pedido que ele fez para a igreja? Peça para Deus me tirar dessa prisão. Não. Peça para Deus me livrar, que eu quero pregar o Evangelho de maneira assim, livre, entrar em qualquer lugar, ter o direito de ir e vir. Não, Paulo pede oportunidade para pregar o Evangelho preso. Ele não quer sair, ele pede, não, porque Deus abre a porta aqui, nessa situação que eu estou vivendo. Algemado. Igreja, ore por mim. Mesmo na cadeia, irmãos, esse homem quer pregar o Evangelho. Que coisa! Na carta aos Efésios ele diz assim: orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho.
Paulo podia pedir, irmãos, que a igreja orasse por ele por várias coisas. Paulo podia pedir assim: igreja, ore por mim, para Deus abrir essas portas. Ou senão pedir assim: irmãos, orem por mim, para na hora do julgamento lá, Deus tenha misericórdia e possa me livrar dessa situação. Ou ele podia pedir assim: irmãos, orem por mim, para que Deus me dê um tempo assim de descanso, de paz. Está sendo tão difícil. Ele pede a Deus oportunidade para realizar a obra de Deus. Eu estou preso, estou algemado, mas orem por mim, para que eu tenha sabedoria para aproveitar essa oportunidade. Eu quero cumprir a obra que o Senhor colocou na minha vida, para que eu tenha oportunidade de explicar o Evangelho para essas pessoas. É por isso que ele tem a autoridade de dizer para mim no versículo 5, na sua Bíblia, olha aí, ele diz assim para nós: portai-vos com sabedoria com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Para um judeu, toda pessoa que não era judeu é um de fora. Para nós cristãos é a mesma coisa. E não é cristão é um de fora, não é isso? E Paulo diz assim: portai-vos com sabedoria. Irmãos, algumas pessoas nunca lerão a Bíblia. A única Bíblia que eles leem é o nosso testemunho. Isso é muito sério. Ele diz assim: portai-vos com sabedoria com os que são de fora. A Bíblia diz que nós somos a carta de Deus escrita e que o mundo lê. Nós somos a carta de Deus, e preste atenção em algo: o mundo nos observa. Tenha isso em mente. O mundo nos observa, e é por isso que ele diz assim: portai-vos com sabedoria. Sabedoria. O mundo está te observando. Por que você tem que portar com sabedoria? Para que você possa aproveitar as oportunidades. É interessante, irmãos, que ele pede que a igreja ore para ele ter uma oportunidade de falar de Jesus. Aí ele vira para nós e diz assim: gente, aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade que Deus tem colocado diante de vocês. Será o que falta para nós, irmãos? É oportunidades ou nós não estamos aproveitando as oportunidades? Será que ninguém aqui tem a oportunidade de explicar o Evangelho? É interessante que o apóstolo Paulo, enquanto estava preso, ele evangelizou a guarda pretoriana. Em Filipenses, quando ele manda a carta aos Filipenses, ele diz: os santos nos saúdam, e principalmente os da casa de César. Os soldados converteram. Por que Paulo está dizendo isso? Aproveitem as oportunidades. Irmãos, nós perdemos tantas oportunidades na nossa vida, com vizinhos, colegas de trabalho, amigos, com a nossa família. Conversamos de tantas coisas, falamos de tantos assuntos, compartilhamos tantas coisas, mas não compartilhamos o Evangelho. Nós não temos que ser chatos, porque infelizmente às vezes tem algumas pessoas que são chatas, mas eu temo se com medo de ser chato nós estamos com vergonha do Evangelho. Esse é meu medo. Eu não quero ser chato, mas aí eu me escondo, eu viro um agente secreto de Cristo. Ninguém sabe que eu sou cristão. Paulo diz assim: aproveitai as oportunidades. São tantas oportunidades que Deus coloca diante de nós. Como nos nossos dias, algo que Paulo não tinha, que as mídias sociais, as redes sociais. Quanta oportunidade nós temos de compartilhar ali o Evangelho, a palavra genuína de Cristo. Nós compartilhamos de tudo. Numa conversa com um amigo, num colega de trabalho, e nós deixamos de aproveitar as oportunidades
oportunidades. E aí ele continua dizendo o seguinte, versículo 6: e a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Eu tenho que portar com sabedoria, eu tenho que aproveitar as oportunidades, mas eu tenho que ter uma palavra temperada, uma palavra que seja sempre agradável. E a palavra agradável aqui não é que eu tenho que agradar o ouvinte, não é isso não. A própria Bíblia interpreta a Bíblia, quando vai dizer o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e sim transmita graça aos que ouvem. Como falta, irmãos, às vezes, sal na nossa conversa. O sal, ele não tem só a propriedade de conservar, mas de salgar, de dar sabor também. E quantas vezes nós perdemos a oportunidade, por não salgar uma conversa, não mudar o rumo de uma conversa diante de alguma situação. Quantas oportunidades está diante de nós e nós não aproveitamos? Uma conversa com alguém, uma conversa simples. Vocês já repararam que nós tropeçamos no beabá da Bíblia? Não perseveramos em oração muitas vezes, desistimos e também, irmãos, deixamos de aproveitar as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Deixa eu falar para você, você não precisa pedir uma oportunidade a Deus para pregar o Evangelho, não. Você não precisa. Você precisa aproveitar a oportunidade que Ele tem colocado diante da sua casa, diante da sua vida. Aproveitar as oportunidades para proclamar o nome do Senhor. O que nós podemos aprender aqui dessa passagem pequena, mas que para mim me confrontou muito? Todas as orientações só fazem sentido se você já teve um encontro real com Cristo. Não tem como praticar as orientações de Jesus sem ser um discípulo dele. Não faz sentido para você, se você ainda não teve um encontro real com Jesus Cristo, perseverar em oração. Não faz sentido para você, se você ainda não teve um encontro real com Jesus Cristo, querer aproveitar a oportunidade para falar de Jesus. Não faz sentido. Só faz sentido para aqueles que já tiveram um encontro real com Cristo. E isso me faz refletir e me faz algumas perguntas. Talvez isso responde por que da nossa acomodação. Por que nós não perseveramos em oração? A pergunta é: eu já tive um encontro real com Jesus? Por que eu não aproveito as oportunidades? Eu já tive um encontro real com Jesus? Por que eu não tenho desejo de fazer Cristo conhecido através da minha vida? Eu já fui tocado por Cristo? Essa é a pergunta. Porque alguém que teve um encontro real com Jesus Cristo, eu não estou dizendo que ele vai virar um apóstolo Paulo, mas ele vai querer falar do que está cheio o seu coração. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Pedro e João receberam uma ordem certa vez: parem de falar em nome de Jesus. Não pode falar o nome de Jesus mais. Sabe qual foi a resposta de Pedro e João? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Como que eu vou deixar de falar das coisas que eu vi e ouvi? A segunda aplicação que eu quero fazer aqui, irmãos, é que como precisamos aproveitar as oportunidades. E sabe o que eu vejo? Como que a soberania de Deus é algo tremendo. Deus, assim, como diz a Tininha, Ele escandaliza, né? Ele faz umas coisas assim tremendas, que eu fico assim: o que é mais importante para Deus? Paulo solto ou preso? O que vocês acham? Onde Paulo vai ser mais benção? Preso ou solto? Paulo solto, planta igrejas. Preso, escreve cartas. Você pode pensar: Deus, prender o seu apóstolo? Paulo preso, escreve cartas que abençoaram e abençoam até hoje, irmãos. Sabe o que é?
Não importa as circunstâncias que nós estamos vivendo. A questão é, estamos aproveitando as oportunidades? Essa é a pergunta. Você mora onde mora, se você entende a soberania de Deus, você trabalha onde trabalha, você estuda onde você estuda, não é à toa. Deus sabe como colocar cada pedra do xadrez e dá para nós oportunidades. Paulo não queria pregar no púlpito de uma igreja. O desejo de Paulo não era pregar numa catedral, era evangelizar as pessoas que estavam ali no dia a dia, soldados, colegas de prisão. Às vezes alguém diz assim para mim: Bruno, eu não sei evangelizar. Não sei evangelizar. A pergunta que eu faço é: você sabe orar? Você fala com Deus? Porque se você sabe orar, você vai pedir o que Paulo pediu. Paulo disse assim: Deus, me dê uma palavra, que no abrir da minha boca, eu tenha a palavra para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Senhor Jesus, o mistério de Cristo, do Evangelho. Às vezes nós achamos isso. Você pode não saber pregar no púlpito, mas todos nós temos que saber da razão da esperança que é em nós. E se você não tem palavra, faz como Paulo, que era apóstolo, mas mesmo assim ele pediu: Senhor, coloca a palavra na minha boca. Eu acredito que Paulo nunca pregou em púlpito assim, irmãos, porque até no 3º século, vocês sabem que a igreja se reunia em casas. O que Paulo está pedindo aqui é o seguinte: Senhor, diante das situações da minha vida, com as pessoas que eu encontrar, coloca a palavra certa na minha boca. Porque as oportunidades eu não preciso pedir, elas existem. A questão é: eu estou aproveitando as oportunidades que Deus tem colocado diante de mim? E se eu não sei falar, peça a Deus. Coloca as palavras certas, Deus. Coloca as palavras certas na minha boca. A última aplicação que eu queria falar, irmãos, queria fazer, tem a ver com a Copa do Mundo. É sobre o Neymar. Eu não estou aqui para condenar o Neymar, me entendam bem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma faixa escrito 100% Jesus é manchada com alguns palavrões. Eu não estou aqui para condenar o Neymar, me entendam bem. Neymar é uma figura pública e é fácil ver o pecado de pessoas públicas. Assim como o pecado de Davi, é mais fácil de ver o pecado de Davi do que ver o pecado das outras pessoas. Quem sou eu para condenar o Neymar? Você sabe muito bem que nesse último jogo ele falou alguns palavrões. E você sabe como é que a mídia caiu assim. Como eu disse para vocês, o Neymar é um nome público, é fácil ver os erros dele. Mas o apóstolo Paulo está dizendo para nós nessa noite: aproveitai as oportunidades, portai com sabedoria com os de fora, portai com sabedoria com os de fora. Sabe como eu termino essa mensagem, irmãos? Pedindo misericórdia sobre a minha vida, pedindo misericórdia para a minha vida, porque muitas vezes eu não me porto com sabedoria com os de fora. É fácil olhar para o Neymar e dizer lá: mas e nós, que temos essa palavra tão gloriosa diante de nós, que diz: olha, portai-vos com sabedoria, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre temperada, para que você possa responder. Queridos, que Deus nos ajude. E como eu sempre falo aqui na igreja, o ouvido mais próximo de mim nessa noite não é o Antônio que está aqui perto de mim, não, é o meu. Muitas vezes, irmãos, nós não portamos com sabedoria com os de fora. Muitas vezes nós não temos nem condições de aproveitar as oportunidades que Deus coloca de nós, por causa da falta de sabedoria que nós agimos. E aí não adianta nem ter uma palavra saudável, temperada. Não é verdade? Porque às vezes nós precisamos até pedir perdão para alguém.
Neymar deveria fazer isso publicamente também. Não sei se ele vai fazer. Eu estou usando o exemplo do Neymar aqui só para dizer que colocar uma faixa na testa dizendo sou 100% Jesus, escrever no WhatsApp uma frase ou no Facebook dizendo frase cristã, ela é manchada quando nós não portamos com sabedoria. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a começar em mim. Vamos ter um tempo de oração?